Saudações, eu sou o William Moraes e hoje eu vim fazer um vídeo diferente, que é responder algumas perguntas que estão circulando pelo Facebook. E a ideia é que cada escritor responda e indique outro escritor ou escritora para responder também. Eu fui marcado pelo meu amigo Sário Ferreira e ele comentou: por que você não faz um vídeo? Então aqui vão as minhas respostas para isso que estão chamando de currículo do escritor. Algo assim, eu acho. Pergunta 1. Nome: William Moraes. 2. É seu nome real? Sim. 3. Idade: das trevas. Eu sei, foi um período conturbado, caótico, no qual o povo sofreu mais por causa da queda do Império Romano. Mas é aquela coisa, né? Como diria Richard Bach, o que a lagarta chama de fim, o mestre chama de borboleta. 4. Onde vive? Na minha mente, quase o tempo todo, que vive nesse corpo, que vive na cidade de Belo Horizonte. Pergunta 5. Todo autor é antes um leitor. Como surgiu seu gosto pela leitura? Eu era muito pequeno, recém-chegado e precisava de muitas informações para me situar melhor. Como os adultos ao meu redor não tinham bons argumentos, isso é, quando tinham, eu encontrei nos livros algumas respostas. 6. Como começou a escrever? Comecei aprendendo primeiro as letras, depois vieram as sílabas e aí eu comecei a formar palavras. Com as palavras eu formei frases que formavam parágrafos e aí capítulos. E um dia, inclusive, eu escrevi uma peça de teatro para minha prima, para a escola. Ela estava na 6ª ou 7ª série, algo assim. E o meu texto foi muito elogiado, muita gente chorou, foi bonito. Contava a história de um médico e ele tratava muito mal seus pacientes. Certa vez, ele foi avisado que uma criança tinha se machucado, tinha sido atropelada por andar de skate na rua e ele falou que não ia atender porque estava no horário de almoço. A grande lição vem quando ele tem que conversar com a mãe da criança para contar que a criança faleceu e aí ele descobre que a mulher é a mulher dele, logo o filho é o filho dele, triste. E o engraçado é que passaram alguns anos, uns 3 ou 4, eu li uma matéria muito parecida com esse meu enredo e pensei, se esse médico tivesse visto a minha peça, hein? Talvez ele tivesse evitado isso. E eu vi como a gente pode aprender com histórias contadas. E aí eu quis contar muitas outras. Pergunta 7. Autores que inspiram a sua escrita. Eu escolhi 3. Um deles é o John Wilmot Rochester. Acho que foi um dos escritores que escreveu mais livros que li. Devo ter lido uns 30 livros dele. Tem também a Marion Zimmer Bradley, da qual eu li mais de 50 livros fácil, embora eu não tenha lido As Brumas de Avalon, que é a saga mais famosa dela. E não poderia deixar de citar Richard Bach, o que a lagarta chama de fim, o mestre chama de borboleta, do qual eu li muitos livros e os meus favoritos são Ilusão, Fugindo do Ninho, esse último é maravilhoso. 8. Tem muito bloqueio criativo? Não, na verdade eu tenho bloqueio de bloqueio criativo. Às vezes eu não consigo nem dormir de tanta ideia que vem. 9. Faz algum ritual quando vai escrever? Apenas um. Eu só faço questão de apagar a imensa vela vermelha que eu acendi antes de me ajoelhar para o norte e reverenciar os 375 deuses desse lado, depois os 327 do oeste, e eu espero eu recuperar o fôlego dos 1000 polichinelos antes de conferir se tá tudo trancado na casa, e se não tem nenhum chinelo virado, e se a gatinha tá balançando o rabo para a direita, porque para a esquerda é ruim. 10. Você escreve rápido? Não sei. Eu realmente perco a noção do tempo quando eu estou escrevendo. Eu sento e escrevo 5.000, 6.000 palavras facilmente. 5.000 palavras é quase um conto e vale mencionar que meu desafio ainda está valendo. Que desafio? Me propus a premiar com R$5.000 um conto com até 5.000 palavras. Se você quer saber mais, clique no link abaixo desse vídeo. E se você não está vendo esse vídeo no YouTube, vai ter que clicar para abrir lá. 11. Como nasceu a ideia para o seu primeiro romance? Foi a tentativa de tentar entender a razão de um pai odiar tanto o próprio filho a ponto de nunca ter conversado com ele durante os 20 anos que moraram na mesma casa. O que é curioso porque esse filho tem 2 irmãos que eram tratados muitíssimo bem por esse pai. Mas é um livro que ficou engavetado porque não era para os outros, era só para mim mesmo. E provavelmente eu não devo publicar nunca. Mas eu gostei de escrever e daí tive um monte de insight para um monte de livros
que eu organizei dentro do meu universo chamado de Novo Tempo, onde cada livro é independente, mas todos eles se complementam. E resolvi começar com a história do pirata Onyx, porque criei um grupo de teatro que vai sempre adaptar partes dos meus textos. E o universo desse pirata, apesar de ser bastante filosófico, é o mais divertido. E quem não gosta de diversão? 12. Seu gênero favorito para escrever. Literatura fantástica. 13. Seu gênero favorito para ler. Literatura fantástica e ou histórica. 14. Tipo de heroína favorita. A que seja inteligente o suficiente para perceber as injustiças e tem coragem suficiente para lutar contra elas. 15. Tipo de herói favorito. Eu não diferencio pelo gênero. O que importa para mim são as convicções do personagem ou da personagem. Então a resposta é a mesma da anterior. Se duvida, lhe convido a conhecer o livro no qual estou trabalhando no momento. É um livro-jogo, ou seja, um roteiro para jogo que estou chamando de RP-jogo, por ser inspirado no modelo de RPG Aventura Solo. Nele, você pode escolher entre vários visuais para a ou o protagonista, e o texto condiz com qualquer gênero, orientação sexual, raça ou biotipo, eu garanto. Para saber como ter acesso a esse material, veja o link na descrição desse vídeo, mas para isso precisa clicar nele para ver no YouTube, caso você esteja vendo no Facebook. 16. O que não falta nos seus romances? Acho que diálogos inteligentes, provocativos e filosóficos, que costuram uma trama digna o suficiente para valer a pena todo o trabalho de escrevê-la. 17. Seu personagem masculino favorito. Isso é complicado, mas eu vou falar aqui que é o Pirata Onyx porque ele tem várias vertentes, tanto pelo humor, quanto pela sagacidade, filosofia, e por aí vai, para ser honesto. 18. Qual a sua personagem favorita? Aí eu fico dividido, mas eu vou falar que é a Clarissa, que é uma personagem de um livro que eu escrevi, ó, que estranho, chamado Dáveros. Eu acho essa personagem interessante, mas é um livro mais puxado pro drama. 19. Se pudesse voltar ao passado e pudesse dar uma dica a você mesmo quando começou a escrever, qual seria? Aperte Ctrl B de 5 em 5 minutos e envie por e-mail para você mesmo no fim do dia. E compre ações da Google. Por que não? 20. Seu cote, é cote favorito? Cote? Que é por corte, né? Cote. São muitos e são meus. Mais uma vez, eu sou muito fã do meu trabalho, desculpa a sinceridade, mas eu nunca desenvolvo um personagem sem dar alguma frase que defina o que ele aprendeu na vida. Então todos os meus personagens podem ser o mais coadjuvante possível, eu defino isso. Mas eu me esforcei aqui para pensar numa citação que não seja minha e que não seja do Richard Bach, eu já citei, e me lembrei do Nietzsche, quando ele disse que não existe fenômeno moral, apenas avaliação moral de um fenômeno. Pergunta 21. Sua capa favorita? A do Batman, com certeza, porque ela serve para planar, esconder, tem aqui um monte de pontinha na ponta, e é escura como as sombras. 22. Desafie outro autor a responder também. E eu vou fazer o convite aqui a Christie S. Angel. Confesso que eu nunca li um livro dela, mas me lembrei dela porque há uns meses atrás ela me marcou num vídeo dela, no qual tinha algumas perguntas para outros autores responderem. E eu nunca respondi, tadinho. Então eu me sinto em débito e eu acho que esse vídeo que eu fiz responde muitas das perguntas que tinha no outro. Não sei, mas ficaria feliz se ela respondesse, embora eu não fique triste se ela não o fizer, porque, né, eu enrolei tanto. É a vida. Asta. Porque eu resolvi, pelo pirata, e comecei, oh meu Deus, tipo de heroína favorita. Aquela que vem do México, não, mentira, isso é o que a gente fala. E os meus favoritos, dos quais,